Jesus disse, Pai, perdoa, não sabe o que faz, será que Jesus errou? Amém? Ele não sabia mesmo. Amém? Este mundo, as pessoas fazem as coisas, mas não sabem o que está fazendo. Então me traz todas essas coisas, tão somente para se cumprir a palavra de Deus. Amém? Então você vai ver que está ligado realmente aí. Amém? Deus é maravilhoso. Dou graças a Deus que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Encontrou eu, encontrou você. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas 1:14. Vamos tão somente ler a palavra de Deus. Falar sobre João Batista. Em nome de Jesus. Amém? Os irmãos acharam? Lucas 1:14 diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Foi quando vier João Batista. Porque será grande diante do Senhor. Diante do Senhor, amém? E o seu Senhor, que haveria de vir, era Jesus Cristo. Mas assim, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então não precisava de Pentecostes para eles, amém? Porque eles eram lá do Velho Testamento, e os profetas já eram cheios do Espírito Santo para fazer aquilo que Deus ia usar eles. Quem está entendendo? Todos os irmãos puderem aceitar. Senhor nosso Deus, venha nos abençoar, nos ajudar na nossa meditação, Senhor. E que teu nome seja exaltado e louvado, acima de todas as coisas. Te agradeço de todo o meu ser. Em nome de Jesus. Amém? Vou ver se eu consigo não deixar, não passar nenhum versículo para nós falar a respeito dessas coisas. Porque você meditando na palavra de Deus, você aprende com a palavra de Deus. Por exemplo, João Batista não podia beber vinho e nem bebida forte. Já basta entender? Então vocês vão ver porque na Santa Ceia aqui nós não usamos vinho. Usamos suco de uva. Amém? Porque não deixa de ser, quem quiser, o vinho. O suco de uva também é um vinho, por causa da cor, por causa que ele vem da uva. Você vai entender? Não deixa de ser isso. Só que não é uma uva azeda, que se fala? Fermentada. Amém? Não é uma coisa fermentada. Vamos testar bem ou voltar? Lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que quando eles fossem participar da Páscoa, uma semana antes tinha que tirar todo o fermento da casa. Amém? O que é fermento? O fermento ele leveda toda massa. Não deixa o vinho também a mesma coisa. Você vai entender? Só não tem o fermento, mas ele está levedado e pronto, já não é mais puro. Quem diz de amém? Então por isso, Deus sempre foi contra o vinho e bebida forte. Amém? Então vamos continuar meditando. Diz assim, 16: converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Quem que era o Senhor? Quem que era o Deus de João? Jesus Cristo. Quem está entendendo? Amém? Você vai ver que ele veio antes de todas as coisas, preparando o caminho do Senhor. Quem está entendendo? Aí nesse versículo 17, irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Amém? Então João Batista veio antes de todas as coisas, pregando, falando de Jesus Cristo. A primeira coisa que ele fez foi apresentar a água. E através daquela água ele apresentou Jesus Cristo para o povo de Israel. Quem está entendendo? E tudo ali ocorreu com João,
foi à beira da água ou dentro da água. Quem está entendendo? Amém? Foi dentro da água que ele teve encontro com Jesus, porque Deus tinha falado para ele: aquele que você vires descer sobre ele, o Espírito Santo, é este quem batiza com o Espírito Santo. E o Espírito Santo ninguém vê, então Deus deu um sinalzinho para ele, de uma maneira para ele ver, em forma corpórea de uma pomba. Quem está entendendo? Aí ele queria, disse para Jesus, que ele que carecia ser batizado por Jesus. Jesus disse: não, deixa assim, para que se cumpra toda a justiça. Sabe o que é toda a justiça? Para que se cumpra toda a palavra. Não mexe não, João. Eu mesmo não posso mexer. Quem está entendendo? Amém. E assim foi o encontro de João com o seu Senhor, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bom meditar, não é? Amém? Deus é maravilhoso. Agora nós vamos ler João 1,6, Evangelho de João 6. Então lá a Bíblia fala que ele veio com a virtude e o espírito de Elias. Amém? O que é a virtude? O que Elias fez atrás, ele ia fazer aqui na frente. Elias atrás foi perseguido porque era contra o rei Acabe e a sua mulher Jezabel. E quando veio João Batista, era contra Herodes e a sua mulher Herodias, dizendo para ele que não era lícito ele ter a mulher do seu irmão, porque ele era casado. Ele está entendendo? E lá atrás, Elias também repreendeu o rei, porque ele se casou com Jezabel, que não tinha nada a ver com o povo de Israel. Quem está entendendo? Amém? Então essa é a virtude. E essa virtude nós temos até hoje também. Quem entendeu? Quando Jesus veio contramão este mundo. E hoje, por causa do Evangelho, eu não posso aceitar o mundo. Amém? Alguém tem que olhar para mim e falar: nossa, você não faz isso, não faz aquilo, você não gosta disso. Você vai ver que quem tem o Espírito Santo de Deus não é uma questão de ser contra ou dizer que as pessoas vão para o inferno, mas o que eles fazem eu não posso fazer. Quem está entendendo? Amém? Porque nós temos o Espírito Santo do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então vamos meditar na palavra do Senhor. Eu falei que ia ler onde? João 6. Evangelho de João 6, vamos meditar. Evangelho de João 1,6 diz assim: o 6. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Então ele foi enviado, tá bom? Por que ele foi enviado? Porque está contando dele. E aqui tem o nome dele também. Quem entendeu? Aí assim, este veio para testemunho, para que testificasse da luz. E a luz era Jesus. Para que todos crescem por ele. Foi no tempo dos judeus. Não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Jesus. Bom, Carlos, o mundo foi feito por ele, é. Aí você vai ver quem é ele, quem é ele, quem é ele. Os irmãos, olha aqui para mim. Vocês estão vendo quem sou eu? Estão vendo ou não? Vocês estão vendo meu espírito? Não. Este meu espírito que é eu. A carne não presta, não vale para nada, vai morrer, puf. Mas o meu nome continua. Aí se eu te der alguma coisa, meus filhos vão receber ou ter por causa do meu nome que ficou em cima daquilo. Foi assim que Jesus veio. Jesus disse que eu vim em nome de meu. Ele morreu e subiu. E a herança dele ficou para nós. Que herança? Uma herança espírito. Tudo
filho que é de Deus espiritual agora está comigo e está com você na igreja. Já mais está entendendo? Então é assim que diz a palavra de Deus. Então vamos continuar dizendo. Diz assim no 11. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Por isso, Deus mandou João Batista na frente. João Batista não? É. Deus mandou João Batista preparando o caminho do Senhor. Quem está entendendo? Eu já falei para os irmãos que este caminho foi a água. Os irmãos entenderam? É bem assim. Mas assim, mas a todos os quantos receberam, aos que creem no seu nome, Deus tem o poder de serem feitos filhos de Deus. Está vendo? Então, se você crer no nome do Senhor Jesus Cristo, você vai tornar a ser filho de Deus, por causa de Jesus. Aí diz assim, os quais vão nascer do sangue, nem da vontade da carne, nem do varão, mas De Deus. amém? A gente está ali. Amém, irmãos? Você vai lá para Isaías, a Bíblia diz que foi Deus quem te fez. Foi Deus quem nos fez. A Bíblia diz, Jesus disse que meu nome, o seu nome, estava escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, antes da fundação. Cordeiro não existia. Mas depois veio o Cordeiro, apareceu o livro, apareceu salvação, apareceu aquelas coisas que eram ocultas e hoje que nós sabemos. Jesus disse que é assim e é assim. Eu não sabia que o meu nome estava lá, nem o seu. Nem você sabia. Ele sabia? Não. Então quando Jesus veio morrer, não veio à toa. Veio buscar e salvar o que se havia. Amém, irmãos? Deus conhece o meu espírito. Deus conhece o seu espírito. A Bíblia diz que a carne para nada vale. Foi ele mesmo que falou isso. De mais entender? Essa casa que nós temos aqui foi uma casa que Deus deu para você viver aqui na terra, andar, ter a sua vida. Mas um dia o seu espírito vai sair desse corpo. E essa carne apoia ao pó tornará. Mas o meu espírito, aí que é o problema. A Bíblia diz que o espírito vem de Deus. E para Deus ele quer voltar. Só que ele não conseguia voltar se alguém não fizesse um sacrifício, porque Deus é santo, e Deus veio purificar eu, purificar você com o seu sangue, nos lavar com o seu sangue, nos aprontar de novo para voltar para aquele lugar que é limpo. E lá no céu não entra isso, não entra aquilo, não entra. Está vendo por que se converter ao Senhor? Porque não entra em nome de Jesus. Quando o homem morre aqui, com os seus atos carnal, ele não consegue entrar lá. Ele está entendendo? Que esses atos carnais que eles têm, que a humanidade tem, é diabólico. Além de ser diabólico, é carnal. E quando Jesus veio, Jesus disse que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele entendeu? Por isso se converter. Ou por isso nascer de novo. Quem pode nascer de novo? A não ser pelo Espírito. Quem entendeu? Nascer de novo é se converter, deixar os seus maus caminhos e andar em novidade de vida. Não é assim que diz a palavra de Deus? Amém? E o que nós temos que fazer é entender isso que Deus quer de mim, que Deus quer de você. Que o mundo não vai entender. Mas se você entende, você vai ter o chamado. Quem está entendendo? Tá bom, então nós vamos então agora para meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Em Lucas 3:9, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a respeito de Jesus e de João Batista. Lucas 3:9. Os irmãos acharam? Amém. Lucas 3:6. O que é nascido da carne é carne,
O que é nascido do Espírito é Onde você está ali? João, falei Lucas, né? É. Tá bom, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Tá bom. É Lucas 3,9. Eu estou em João. Mas não deixa de ser, né? Deixa eu ver. Vamos para Lucas 3,9. Vamos não, eu vou, que eu fiquei para trás. Como diz a turma, o meu bola. 3,9, vocês acharam? Amém. O 3,8. Olha quando veio João Batista, preparando o caminho do Senhor. Por isso, ele veio com o espírito de Elias. Ele está contra aquele povo. Quem entendeu? Que diz assim: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não comecei a dizer em vós mesmos, temos por pai Abraão. Temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras, Deus pode Deus suscitar filhos a Abraão. Amém? Porque eles acreditavam em Abraão. O pai Abraão, o pai Jacó, era o jeito deles, tá vendo? Eles, como tu quis dizer, eles tinham tradição por aqueles que morreram. Quem entendeu? Aí diz assim, 9. Também já está posto machado também está exposto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, corta-se e lança-se no Fogo. E essa árvore é o homem. Quem está entendendo essa linguagem de árvore, lá do Velho Testamento, é a linguagem bíblica. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? Respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. Quem tiver alimento, faça a mesma maneira. Chegaram também os publicanos para serem batizados. Eles diziam-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhe disse: não pensais mais do que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós? Que faremos, soldado? E ele disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso. Amém? Então Deus veio, João Batista, veio tão somente preparando aquele povo para quando viesse Jesus, aceitasse Jesus Cristo. Quem está entendendo? Então vamos continuar meditando na palavra do Senhor, em nome de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Deus é muito bom. Vamos para Mateus 11:3. Os irmãos acharam? Amém. Ô Senhor, diz assim: aconteceu que, acabando Jesus de dar instrução aos seus discípulos, partiu ali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e a dizer-lhe: és tu aqueles que havia de vir, ou esperamos? Outro. Da pessoa, irmãos. João, que era um homem, Deus falou dele. Ele era a voz que clamava no deserto. E agora está aqui, com dúvida, se é verdade, se aquele Jesus era verdade ou não. E você não pode ignorar ele, porque Jesus está fazendo a sua obra e ele está encarcerado. E ele estava encarcerado. Amém? Estava sofrendo uma grande tribulação. Lá no Velho Testamento, Deus dava o Espírito por medida aos profetas, para eles fazerem aquilo, depois murchava, depois acalmava, a ponto de se esquecer. Quem está entendendo? Aquilo que eles fizeram. Os irmãos estão entendendo? Então aqui João está mandando, pegando seus 2 discípulos, enviando a Jesus para perguntar para Jesus
se ele era o Messias que haveria de, ou esperava outro. Está vendo? Aí você vai ver o porquê Jesus disse que os filhos da igreja é maior do que João Batista. Já pensou? Nós somos maiores do que João Batista. Quem está entendendo? Por que nós somos maiores? Que alguém deu valor para mim e para você. Alguém morreu por mim, por você. Ei, então tem valor. Mas só que esse valor quem deu foi Jesus, não foi nós, não merecíamos não. Quem está entendendo? Então, nosso Deus colocou valor em nós, morreu por nós, colocou o seu Espírito em nós. E agora, nós não fazemos mais confusão, porque temos o Espírito do Senhor e a palavra de Deus. Já você está entendendo? Temos a palavra, não fazemos mais confusão. E lá no Velho Testamento, eles recebiam o Espírito por mim. Diga. Por isso que Jesus disse, ficar em Jerusalém, os discípulos, até que do alto você já é revestido de poder. Porque para pregar o Evangelho, para pregar essa verdade, tem que ter poder. O que é poder, meu cara? Para expulsar demônio? Para curar os enfermos? Não, isso não é poder. Isso é dons que Deus deixou para a igreja. Poder é para você ler e falar a verdade. Dentro da Bíblia. Isso é poder. Foi o que aconteceu com Elias. Foi o que aconteceu com João. Amém? Que tinha aquele poder para fazer aquilo. Aquela hora e aquele momento. Ou aquele tempo que Deus usou eles. Quem está entendendo? E hoje nós precisamos desse poder também. Em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você vai ver que os discípulos não podiam fazer nada. Mas depois que eles receberam o Espírito Santo, Pedro abriu aquele vulcão, saiu pregando, falando e condenando aquele povo judeu. Vocês mataram o Criador da vida. Como pode matar alguém que é o Criador da vida? Que foi Jesus. Quem está entendendo? Só que eles fizeram a parte deles que tinham que fazer. Mas a Bíblia diz que Deus o ressuscitou. Amém? Era a função do Filho vir ali, fazer todas aquelas coisas para ele herdar o reino dos céus, para ele ser Senhor dos senhores. Aqui na terra, lá no céu, no inferno, ele é Senhor. E não tem um Senhor acima dele. Quem está entendendo? Traduzindo, nosso Deus se revestiu de carne e veio buscar a mim e buscar você. Amém? Nosso Deus que não tinha nome, e agora ele tem um nome. Nome do desconhecido, anjos, querubins, serafins, não. Nome de homem, de gente. Amém? Veio pessoalmente. É a mesma coisa você tem um amigo, e você se apega com ele, você acredita nele, você sabe, conhece ele, você sabe o nome dele. Amém? E você vai ver que foi assim que Deus fez comigo e com você. Jesus foi o meu amigo. Amém? E eu nunca mais esqueci o nome dele. Por quê? Porque ele conhece o meu nome. Ele me chama pelo meu nome. Quem está entendendo? Sem eu saber. Você sabia que Tiaguinho, o nome dele ia ser Tiaguinho? O Cleiton, o nome dele ia ser Cleiton? Uma rosa, agora tem duas rosas. Vamos lá. Isso vocês sabiam? Por que vocês têm esse nome? Foi meus pais que mandou, por trás de todas essas coisas. Tem um Deus maravilhoso, que te chama pelo teu nome. Ele sabe quem você é. Antes de você vir ao mundo, nós somos de Deus. Somos de Deus. Você está entendendo? Essas coisas muitas vezes que as pessoas não vão compreender nem entender, mas nós somos de Deus. Quando Jesus abraçou aquela cruz, foi para o Calvário, quanto mais pesada, ele com tanto amor, ele agarrou aquela cruz, não queria soltar não.
causa de mim e por causa de você. Quem está entendendo? Amém. Amém? E hoje nós estamos aqui. Porque o nosso nome já está escrito no livro da vida, Glória a Jesus. antes da fundação. Aí eu nasci na época que eu nasci, tinha um cantor, chamava Carlos Alberto, cantava bolero, né? Aí meu pai pôs meu nome de Carlos Alberto. Já pensou? Aí chegando lá para registrar o meu nome, em vez de ser Carlos Alberto, ele errou e é Carlos Alberto. Hã? Tá vendo? Será que ele errou porque é por Deus? Está entendendo? Será que ele errou? Não, é por Deus. João Batista, quando nasceu, na família dele não tinha ninguém com esse nome. Amém? E o anjo disse que o menino, o nome dele teria que ser João. E o pai dele ficou meio assim, perdeu a voz. E quando ele saiu lá do templo, ele não podia falar que ficou mudo. Amém? Mas quando o menino nasceu, perguntaram para João, para o pai de João Batista, qual era o nome dele. Aí ele pegou uma plaquinha e escreveu João. O nome dele seria João. Quem entendeu? É assim que acontecem as coisas na minha vida e na sua, e você não sabe. Amém? Eu nunca ia imaginar que um dia eu estaria servindo o Senhor. Na verdade, é Ele que me serve. Olha o Tiaguinho aqui. Né? Quem imaginaria que um dia eu estivesse aqui? Aí passou os pais dele, o irmão dele esteve aqui, todos quando passaram foram bênção. Mas hoje não estão mais. E da onde ele tem pensado, está aí. Amém? E ele sabe que a igreja foi uma grande bênção para ele. Porque ele é uma grande bênção para nós. Desde que ele veio que ele quis, foi Deus quem nos deu. Aleluia. Foi Deus quem nos deu. Amém? Porque nós estamos nessa função. Nós estamos indo em frente, nós estamos voltando atrás, com músicos, sem música, nunca paramos. Ninguém vai estar entendendo, e Deus sabe o que faz. Meu galardão, o seu galardão está lá na frente. Corra um pouquinho mais. Chegue lá. Chegando lá você vai ser premiado. No meio do caminho não. Quem está entendendo? Então fique bem com Jesus, não olhe para as lutas, problemas, porque nosso problema está com Jesus Cristo. Amém? É Ele que vai te dar galardão para você. Quem está entendendo? Vale a pena insistir, em nome do Senhor Jesus. Você vai olhar para a Bíblia diz que lá no céu não entra os covardes. Sabe o que é covarde? Desistir. Amém? Então vamos continuar meditando a palavra do Senhor, em nome do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós lemos Mateus, nem acabamos, nem lemos, né? Agora o 3 diz assim: ele dizia-lhe, és tu aquele que havia de vir ou esperamos? E Jesus respondeu e disse-lhe, ide anunciar a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mudos, os mortos são ressuscitados, e os pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que se não escandalizar-se em mim. Amém? Jesus não está falando que João estava escandalizando nele, mas está deixando escrito para mim e para você, porque Jesus sabia o que estava se passando com João também. Quem está entendendo? Amém? Aí Deus ia falar do Senhor. 7. Partindo eles começou a Jesus a dizer-lhe as turbas a respeito de João. Está vendo? Então agora aqui ele vai começar a falar de João, porque ele sabia o que João estava passando. Quem entendeu? Aí assim,
7. E partindo, eles começou Jesus a dizer às turmas a respeito de João que fosse mesmo deserto, uma cana agitada pelo vento, porque João Batista apareceu lá no deserto e o povo ia lá ser batizado. Quem está entendendo? Ainda assim, se o que fosse ver um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então que fosse ver um profeta, eita, ele fala assim, sim, não digo eu, muito mais do que profeta. Já pensou? Jesus Cristo era muito mais do que profeta. Jesus não está desfazendo dos profetas. Quem está entendendo? Porque foi uma função que Deus deu para João. E a Bíblia fala que ele era um anjo de Deus que preparará o caminho diante do seu Senhor. Quem entendeu? Então ele era um anjo. Aí diz assim, versículo 10. Porque este é quem está escrito: eis que diante a tua face envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de ti. Deixa eu mudo as palavras aqui, deixa eu ler melhor. O anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Amém? Então quando veio Jesus, foi Deus que preparou aquele anjo. E você vai para Malaquias. A Malaquias, a Bíblia fala que Deus enviaria, vamos para Malaquias, para as pessoas perceberem o que está escrito no Velho Testamento. E aqui no Novo Testamento, não deixa de ser o Velho também, tá bom, irmãos? O Novo só quando surgiu a igreja, tá bom? Os irmãos acharam? Malaquias 3, 1, está escrito assim, o próprio Deus: eis que enviou o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E lá na frente estava Jesus e João Batista. Esse é o mim, não é outro. Quem está entendendo? Amém? Não é outro Deus. E também não é outro João Batista. Os irmãos estão entendendo, não? Amém? Porque é o mesmo ontem, hoje. Tá bom, então. Aí assim no 3, Malaquias 3, de repente virá o seu tempo, Senhor, a que vós buscais, o anjo do conselho a que vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Este anjo do conselho é Jesus. Quem entendeu? Amém? Então vamos voltar para lá. Por favor, meu colega. 11:11. Mateus 11:11. Em verdade eu vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Vamos prestar atenção que diz assim: mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. Abençoe, irmãos. Sabe por quê? Porque eu tenho o Espírito de Deus. Você tem o Espírito de Deus. E João não fazia parte da igreja. Nunca fez. Quando ele veio, ele disse: eu sou amigo do noivo. Não importa aquele crente aí que diminua. Amém? Ele é amigo do noivo. Coisa linda, né? Amém? E hoje nós temos a igreja e nós somos maior do que eles, por causa do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Os irmãos estão entendendo? Amém? Coisa maior do mundo é você ter Deus. Né? Você tem Deus. Versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Então lá no Velho Testamento nunca ninguém foi salvo. E quando veio Jesus Cristo, quando fala se apoderam dele, se apoderaram foi de Jesus. Quem está entendendo? Aí diz assim no versículo: desde os dias de João Batista até agora, Jesus está falando até agora, aquela hora dele ali, se faz violência ao reino dos céus, que maltrataram o próprio Jesus Cristo.
iriam maltratar. Jesus sabia disso? Sabia. Por que ele passou tudo aquilo? Por causa da igreja. Já vai entender? Aí assim, no 12, no 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Amém? Então, todos os profetas e a lei. João Batista foi o último profeta do Velho Testamento. Amém? Ele sai de cena e entra o outro profeta, que é Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo veio, acabou os profetas do Velho Testamento. Havendo Deus outrora falado pelos pais e pelos profetas, hoje não fala mais, sai João, entra Jesus. Hoje fala pelo seu filho. Você vai entender como está escrito aqui, havendo os profetas, a lei dos profetas duraram. Amém? Porque Jesus vai falar pelos seus filhos, pelos filhos. E esses filhos somos nós. Jesus veio trazer boas novas de salvação. Jesus veio e toma o lugar de sacerdote, de profeta, de meu amigo. Toma o lugar do templo, toma o lugar do cordeiro lá atrás. Daquele sangue derramado lá que não salvava ninguém. Agora tudo está em Jesus. Tudo está em Jesus. Lá atrás todos faltaram, todos falharam. Ninguém cumpriu a lei. Só Jesus Cristo cumpriu a lei. Está entendendo? Amém. Amém? Perguntaram para o Senhor Jesus: o Senhor veio desfazer da lei ou abrogar a lei? Jesus disse: não, vim para cumprir. Ah, mas não está escrito na lei que quem se fizer filho de Deus, que morra. Ele falou: morro, não há problema, não vou correr não. Se entregou. Quer entender? Foi por isso que ele foi para o Calvário. Os judeus, a nossa lei te condena. Você não pode se fazer filho de Deus. Souberam que eles não entendiam nada? E tudo isso por causa da igreja. Quem está entendendo? A igreja é maior do que João Batista, por causa do Espírito que há em mim e do Espírito que há em você, e pelo valor que você tem. Mas o valor que ele deu foi Jesus. Foi ou não foi? Aí tem um poema que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústias e dor, este seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Por quê? Deus está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor se o Espírito Santo se move em você. Deus é bom. Amém, Jesus. Hoje nós temos valor. O Espírito que está em mim para falar de Jesus. Os outros vieram preparando o caminho do Senhor. E Jesus, quando pegou aquela cruz não era minha e nem sua. Aquela cruz era dele. Amém? Agora, Carlos, como traduzir isso? Ele está levando o meu pecado e o seu pecado. Se não fosse Jesus fazer isso, quem ia fazer? Ele pegou aquela cruz: Pai, seja feita a tua.
eu quero, mas sim como tu. E a Bíblia diz que Jesus veio para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Pai. E hoje nós que estamos aqui na igreja, é para fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você não está entendendo? Conhecer o estado espiritual. Hoje é o povo deste mundo. Amém? Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Já acabamos de ler, irmão? Versículo 14. Vamos prestar bem atenção, que diz assim: e se queres dar crédito, é este o Elias que havia? Vai ter outro Messias? Vai ter outro Elias? Hã? No tempo de Jesus não vai existir outro Elias. Quem está entendendo? Porque esse foi o Elias que veio. O virtude de Elias preparando o caminho do Senhor. Então depois de preparado, ele sai de cena e morre. Agora só fica a palavra. Nem ele ficou. Amém? Isaías. Nos ajuda, Senhor, acho que Isaías 54, acho que não me engano, é isso. Vocês estão vendo o porquê? Não pode mais acreditar que vai aparecer alguém fazendo milagres, isso e aquilo. Onde fala aqui, acho que não é 54 não. Servo do Senhor, que fala toda a carne é erva. Agora eu vou ter que fazer questão de ler com os irmãos. Isaías 40, amém? O que está falando aqui, irmãos, foi o que aconteceu com João Batista. Quem entendeu, diga amém? Está vendo, irmãos? Então diz assim, 40 versículo 1. Os irmãos acharam? 40 versículo 1 diz assim: consolai, consolai o meu, diz o vosso, quero Deus e Elias, ou de João. Fala dignamente a Jerusalém para dar que já a sua malícia já acabaram, que a sua iniquidade está espiada, que já recebeu o dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Eles iam ser perdoados agora quando vier Jesus Cristo. Mas o que clama no deserto? Preparar o caminho do Senhor, endireitar o ermo e vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e outeiro serão abatidos. Quando fala monte, outeiro, essas coisas, falando de homem, de gente. O que está torcido se endireitará, e o que é áspero aplaina quando vier Jesus. E a glória do Senhor se manifesta quando apareceu Jesus, ele é a glória. E toda carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isso disse, e nem existia Jesus. Vós diz que clamei, alguém diz que ele clamar, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Amém? Então essa carne foi Jesus do João que apareceu. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo João era erva. Seca-se a erva e caem-se as flores. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. João sai de área e Jesus aparece com a sua palavra e ficou para todo sempre. Está vendo os acontecimentos? Como é tudo certinho, eu falei para os irmãos, porque você está aqui, o seu nome, essa coisa toda. Aí assim no versículo 9. Está vendo aqui João morre, agora entra tu, anunciador de boas novas assim, ó. Está vendo? Quando veio Jesus, no tempo de João, alguém disse para João: João, aquele que você anunciou, está lá pregando, está batizando. Jesus não batizava, os discípulos batizavam. E João disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Ele entendia, ele sabia que foi só para aquilo.
Deus chamou ele. Glória a Deus. Amém, irmão? Deus é bom. Aí versículo 8. Seca-se a erva, cai as flores. Mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Tu anunciador de boas novas sobre a Sião, tu monte alto, esse monte alto é Jerusalém. Tu anunciador de boas novas a Jerusalém. Levanta a tua voz fortemente, levanta e não temas e diz a cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Pegamos o Senhor Jesus. Quem deve dizer? Então, quando Deus é maravilhoso, aqui está o nome dele. Não tem Deus no Velho Testamento, acabou, não tem mais profeta. E hoje ele deixou a igreja. E Deus tem levantado muitos homens de Deus, que foram bênção, depois da igreja para cá, do Espírito Santo, fazendo a obra do Senhor. Só que isso ele deixou alguma coisa escrita, você não pode pôr aquilo que ele deixou escrito. É pecado, não pode. Quem está entendendo? Foram falar de João para Jesus, hein? Foram falar de João para Jesus. Jesus disse, sabendo tudo aquilo que João fez. Mas como foram falar de João, que ele engrandeceu, coisas assim, Jesus percebeu e disse, eu não aceito a glória que vem do... Foram falar de João para eles. E esses profetas que apareceram nos últimos dias, os reformadores, né? Jesus aceita? Não. Mesma palavra que falou para João Batista, que falou para ele lá, ele não aceita também. Ele não aceita a glória que vem do... Só que veio de Deus. Está aqui. Deus falando dele, ele falando do Pai, o Pai falando do Filho. Agora depois nossa igreja, nós falamos dele também. Com o mesmo eixo. É assim ou não é assim? Não tem diferença não. Entendendo? Aí você vai para Malaquias. Puxa vida. Vamos para Malaquias bem rapidinho. Eu gosto de estar lá do Senhor. Malaquias está falando a respeito de um profeta. Três juntos nós estamos ao embora. Escrevi o meu anjo que preparou o caminho diante de mim, de repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós vos cais. O anjo do conselho a quem vós desejais, esse que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Foi quando Jesus veio. João Batista dizia, daqui para frente, ou pega ou larga. Quem está entendendo? Aí você vai ver aqui no 4, 1, diz assim, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha, e o dia que está para vir os abrasa. Não está falando quando Jesus veio, agora está falando alguma coisa mais para frente, mas não é nem para nós, é para o povo de Israel. Quem entendeu? Amém. Mas assim, o 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, salvação fará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerros do cevador. Esse bezerro de cevadores é bezerro de engorda. E esse bezerro de engorda, 144 mil, que estão para vir, porque eles vão crer no único Deus. E sabendo que Jesus Cristo é o único Deus, que morreu por eles. Amém? Mas aqui, irmão Carlos, alguém fala que aqui é um profeta. Não, aqui é a palavra. Tem profeta aqui. Quem está entendendo? Aí assim, versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual lhe mandei em Horebe, para todo o quê? Israel. Está vendo? São o povo de Israel. Então a igreja não estava nem aqui. A saber os estatutos e juízos. E este que vos envia o profeta Elias, antes que venha o dia, e o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Nós lemos lá que Jesus disse que esse é o Elias que haveria de
que foi João Batista. Quem está entendendo? Agora no caso, e agora como... Agora você vai para Zacarias? Zacarias 4, passa, senão não dá para meditar direito aqui, para explicar direito. Aí você vai para Zacarias 4. Zacarias 4:11. Agora isso aqui também está escrito deles. Está vendo? Está escrito onde está? Está escrito, né? Então, se alguém falar, nossa, alguém é profeta e o que está na Bíblia, não existe. Entendeu? Aí assim no versículo 3, 4:11. Falai mais de dízimo, que são as duas oliveiras, à direita do castiçal e à tua esquerda? E falando outra vez, disse, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro. E ele respondeu dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os dois filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém? Os dois filhos do óleo Elias e Moisés. Amém? Acharam o corpo de Moisés? Elias foi a Reba, vai voltar só para 144 mil. Eles vão voltar pessoalmente, mas a igreja não está mais aqui. Você mais está entendendo? Agora a Bíblia está narrando deles. Se alguém fala de algum profeta que não está na Bíblia, não pense talvez que não seja de Deus, sou de Deus, mas você não pode seguir ele. Quem está entendendo? Você tem que seguir só a palavra de Deus, nada mais. Você pode entender ou não? Amém? Que Deus possa abençoar as igrejas, Deus possa abençoar os pastores, que talvez tenha até profeta, né? Ou seguindo o profeta. É melhor seguir a Bíblia. Todos morreram. Morreram. Pedro, Lucas, Mateus. Amém? Todos vão passar, mas a palavra de Deus não passa. Vale a pena explicar com a palavra ou não? Amém? Ela te dá entrada e saída. Agora, para o outro caminho, você fica sem entrada e sem saída. Vamos dar uma salva de palmas, Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Quero dizer, meus irmãos, que Jesus te ama. Amém? Amém? Jesus ama você. Jesus ama todos nós, por isso estamos aqui. Vamos agradecer ao Senhor, porque vamos para aqui na nossa casa. Está bastante frio, né? Mas estamos vivos. Vamos agradecer ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado pela liberdade de espírito. Nós viemos aqui para a tua palavra. Obrigado pelos teus pequeninos que vieram aqui, Senhor. Fazer bênção para nós. Continue conosco, Senhor. Sem dinheiro da sombra, nada podemos fazer. Abençoa as igrejas, os pastores. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles serão cheios do Espírito Santo.